A Folha Press de São Paulo traz uma reportagem sobre Karina Correia, que é designer moda, que mora com a mãe, irmã e avó, e ela foi diagnosticada com vírus, com coronavírus, por causa de um contato no elevador com um idoso que estava infectado. Depois do internamento, ela foi enviada para casa e ficou em isolamento completo, sem sair do quarto, com a máscara o tempo inteiro e trocando de 3 em 3 horas. E a única interação era com a sua mãe, que estava no cômodo para entregar comida, usando máscara e luvas. E tudo isso que eu estou dizendo é a reportagem. Então, depois do susto, ela conta que dá mais valor às coisas simples do cotidiano, como poder voltar a sentar à mesa e jantar com o resto da sua família. Minha pergunta é, o que esse período de quarentena está fazendo com você que me assiste agora? No sermão do domingo passado, do testemunho do Carlinhos e Ângela, ele citou que quando nos encontramos no vale, nós decidimos se saímos ou se ficamos lá. A Karina, dessa reportagem, aprendeu o quanto as coisas tão simples e pequenas do dia a dia eram tão importantes para ela. Ela passou o vale, ela saiu dele e levou nas mãos, assim como Carlinho e Ângela, um plano de valorizar as coisas simples e essenciais da vida. Eu vou pedir que você me acompanhe na leitura dessa palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículos 1 a 7, que será o nosso texto de reflexão hoje. Diz assim: tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, seus pés não se incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Senhor Jesus, nós precisamos de entendimento que vem do alto, precisamos que o Espírito Santo abra a nossa mente e coração e crie um desejo tão profundo pela sua palavra, de ouvi-la, de entendê-la, de obedecê-la. Faça isso na vida de cada pessoa que me assiste e me ouve nesse momento, no nome de Jesus, para a tua glória, Pai. Amém. Amém. Esse texto está falando do povo de Israel no período que saíram do Egito e cruzaram o deserto na direção da terra de Canaã, queriam tomar posse. E antes de entrar em Canaã, eles andaram indo e voltando pelo deserto por um período de 40 anos. 40 anos, veja só, num trajeto de 425 quilômetros, que uma caravana como aquela, estudiosos dizem que poderia fazer em apenas um mês. Então, o que aconteceria em um mês, demorou 40 anos. Por que o deserto foi importante na vida do povo de Deus, os filhos de Israel? Porque o deserto foi planejado por Deus para ser um lugar totalmente separado de tudo, onde eles pudessem concentrar a sua atenção nas coisas que realmente eram importantes para as suas vidas. O deserto foi um lugar para Deus morar com o seu povo e andar mais intimamente com ele. Esse era um diferencial do Egito, que apesar de distante de tudo, e também desprovido de tudo, eles teriam Deus pessoalmente, convivendo com eles, algo que nunca haviam experimentado em suas vidas. Isaías 63:11 diz assim: então o povo se lembrou do passado, quando Moisés, o servo de Deus,
libertou Israel do Egito e reclamou: onde está aquele que fez Israel passar o mar, atravessar o mar, guiado por Moisés? Onde está o Deus que mandou o seu Espírito Santo morar no meio do seu povo? No Egito, Deus era uma presença abstrata. Agora, no deserto, é uma presença concreta, palpável, perceptível, através das nuvens de dia e de noite. A Bíblia registra, eu quero que você depois entenda isso, não é uma nuvem qualquer. Abra sua Bíblia e leia lá em Deuteronômio, e você vai ver a história. Era uma nuvem de dia e uma nuvem de fogo à noite, que representava a presença de Deus. Era Deus real, era Deus visível, era Deus com eles diariamente. E é assim que ele disse que estaria. Por isso que quando a nuvem andava de dia ou de noite, eles andavam. Quando a nuvem parava, eles paravam. Se a nuvem seguisse para a direita, eles iriam para a direita. Se fosse para a esquerda, era para a esquerda, porque era Deus presente, era Deus indo à frente, era Deus dirigindo aquele povo. Então, o confinamento no deserto, você já ouviu isso? Não era uma punição para o povo de Deus. O profeta Isaías fala mais uma vez a respeito. Isaías 40:11, lá era 63:11, aqui é 40:11, diz assim: ele vai cuidar do seu rebanho como um verdadeiro pastor. Levará os cordeirinhos nos braços e conduzirá mansamente as ovelhas com suas crias. Então o povo foi separado totalmente da correria, o deserto era isso, da loucura da vida, das preocupações que a vida normal impõe, para passar um tempo especial com Deus e aprender a ouvir a voz de Deus e obedecer os seus mandamentos. Veja que era um caminhar com Deus diariamente, e esse caminhar é definido como um caminhar de um pastor e as suas ovelhas. Deus diz que cuidou, conduziu mansamente as ovelhas e as suas crias. Na verdade, os cordeirinhos, diz que os filhotes ele tomou e carregou nos seus braços. Conforme o texto básico desta manhã, que é Deuteronômio 8, de 1 a 7, Deus também usa do deserto para os pressionar e testar com as situações difíceis, como a fome e a sede, para que fosse revelado o que estava no coração deles. Alguém de nossa igreja disse, nessa semana, conversando comigo, que estava se vendo diante de um espelho da sua vida. Isso descreve muito bem. O deserto foi um lugar que Deus os levou para que eles se deparassem consigo mesmos diariamente, onde a sua fé, a sua lealdade, a sua maturidade fossem expostas para que viesse à tona a verdade da vida deles, o que estava no coração. Então o deserto era, primeiro, um lugar e um tempo provisório para tirar as distrações e concentrar a atenção nos essenciais. Pense você em sua casa nesses dias. O deserto era um lugar e um tempo provisório desprovido de tudo para poder andar bem pertinho de Deus e experimentar a sua provisão. Era um lugar e um tempo provisório para que pudessem se ver num espelho, como foi descrito, e serem confrontados consigo mesmos. Eu não vou entrar ainda nesse sermão em mais detalhes do texto base que lemos. Eu farei isso outro dia, então essas três coisas que eu mencionei é só para nos ajudar nessa reflexão hoje, ok? O texto é rico, há muita coisa importante para ver ali, mas eu quero concentrar nisso. Eu vou concentrar naquilo que eu acredito que a maioria de nós deve estar fazendo agora, que é repensando a sua vida completamente nesses dias que fomos forçados a ficar abrigados em nossas casas. Estamos pensando e planejando o que será diferente quando tudo voltar ao normal. A jovem que eu citei no início da reportagem disse: comecei a dar valor às pequenas coisas. Qual é a reflexão que devemos fazer nesses dias? Para mim, o exemplo do povo de Israel, o deserto em nossa vida, o nosso lugar separado de quase tudo, né? Nós não fomos como eles. Eles foram de tudo. Nós fomos de quase tudo. Nós temos muita coisa ainda à nossa disposição. Mas que esse deserto poderia ser muito bem as nossas casas, pensando nessas coisas que nós não temos à disposição, tá? E que nos ensina algumas coisas. Primeiro, não poder ir ao trabalho é para lembrar que não vivemos só de coisas desse mundo, mas que há um mundo espiritual e temos necessidades espirituais que só Deus pode preenchê-las.
Aí agora faz muito sentido. Você ouviu muito de mim. Eu penso que quando as coisas estão muito bem, isso não faz sentido. Eu estive falando várias vezes, você pode voltar aos sermões, até fiz um playlist para você, mas você pode voltar aos sermões e vai ver assim que eu estava dizendo, prepare-se para o dia mau, finque estacas, fortaleça espiritualmente, porque o dia mau virá sobre todos. Agora faz muito mais sentido. A pessoa mais rica do mundo, se for uma pessoa de risco, infectada no nível gravíssimo, seu dinheiro, medicina moderna e os médicos e hospitais mais caros do mundo não poderão resolver, já que ainda não temos a cura. O problema não é dinheiro, não é nada mais. Não há nada que o dinheiro, ou fama, ou poder possa fazer agora, porque não temos a cura ainda. Não poder ir ao trabalho também é para lembrar que há um Deus que trabalha por nós. Será que você consegue perceber isso na sua casa? Será que você consegue perceber e ver isso nesses dias em sua casa? O salmista fala que é inútil todo e qualquer esforço que fazemos sem a bênção e a presença de Deus. Veja só, eu disse que Deus trabalha por nós. Enquanto você está na casa, se você tem sido fiel ao Senhor, se você tem buscado ao Senhor, ou se você tem se humilhado nesses dias, Deus diz que é inútil trabalhar demais, porque Deus trabalha enquanto nós dormimos. Eu penso que uma hora que nós não podemos trabalhar, nós temos que lembrar que é um Deus que trabalha por você e por mim. Um Deus que faz aquilo que nós não podemos fazer, é um Deus de milagres. Além de alguns esforços e possibilidades, a maioria de nós precisa depender de que Deus faça um milagre na economia de nosso país e em nossa vida financeira nesses dias. Creia nisso. E eu queria que você repetisse aí. Enquanto eu não posso trabalhar nesse momento, Deus trabalha por mim. Creia nisto, creia nisso, creia no seu coração. Acredite nesta verdade. Em terceiro, não poder ir ao shopping, por exemplo, é para lembrar que a igreja do Senhor Jesus é o melhor lugar para preencher o seu coração. Eu não estou falando isso por acaso, não. Tenho ouvido de líderes evangélicos dizendo que os shoppings se tornaram a igreja de muita gente dos nossos dias. As igrejas vazias e os shoppings cada vez mais cheios. É lá que eles correm para buscar satisfação e realização. Mas não podemos ir a um shopping agora. E a pergunta é, será que eu e você conseguiríamos viver sem um shopping hoje? O que você aprendeu sobre isso? Davi disse, eu prefiro estar um dia em sua casa do que 1000 em outro lugar. Ele diz, eu encontrei os seus altares. Estar na tua presença, estar na sua casa é o melhor lugar para estar. Isso é mais um aprendizado, mais uma lição. Quarto, não poder ir à praia, ao lazer, às festas. Eu vi de alguns lugares que exageraram, acho que foi em Santa Catarina. O helicóptero descia bem perto onde as pessoas estavam, então todo aquele movimento de ar por causa das hélices forçava as pessoas a saírem correndo da praia e voltar para suas casas. Imagina que ponto chegamos. Não poder ir à praia, ao lazer, às festas, inclusive festas em família. Eu, por exemplo, não posso, eu sei como vocês, estar com os meus netos, meus filhos agora nesse momento, mas é para dizer que é Deus, verdadeiramente a nossa alegria. Quem renova as nossas forças é a nossa esperança quando nós saímos para lugares assim, isso que nós queremos. Encontrar paz, ele diz, eu sou a sua paz. Quinto lugar, nesses dias de confinamento, o fato de não podermos ir aos hospitais por qualquer coisa, é para lembrar que Deus é o Deus da cura, que Deus é o médico dos médicos. Quanta gente estava indo aos hospitais, aos prontos-socorros, e para todo lado, e o tempo todo estava cheio, diziam. E quantos deixaram agora de correr para os postos de saúde, os prontos-socorros, hospitais, clínicas, e nem por isso morreram? Pessoas que muitas vezes foram lá por qualquer coisa. Não me entenda mal, mas sabe o que vem acontecendo com a gente em geral? Eu tenho uma razão para dizer isso. Hospitais, farmácias, médicos vinham primeiro sempre. Deus normalmente tem sido lembrado só quando eles não podem resolver, quando aqueles não podem resolver. Quando, na verdade, Deus deseja se envolver em tudo na nossa vida. Ele deseja ser o primeiro, ele diz, busque-me em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e eu vou acrescentar todas as coisas que você necessita.
E lá nesse texto ele diz de buscar primeiramente, ele já acabou de dizer que para quem é filho de Deus não precisa se preocupar, que tem Jesus na sua vida, não precisa se preocupar com o que comer ou o que vestir. Ele diz, eu cuido dos pássaros, eu cuido das plantas, nunca faltou nada e nunca vai faltar, e você é mais importante. Mas pasmem, queridos, o que é de crentes nessa situação? Médicos e remédios vinham primeiro e vindo primeiro. Deus está nos ensinando que Ele em primeiro lugar. Ore primeiro, busque a Deus primeiro. A menos que você está tendo um infarto, então você vai orando e vai correndo para o hospital. Né? Alguém vai orando e vai te levando para o hospital. Não é segurar lá, mas faça isso. Vá orando a Deus, pedindo, crendo que Deus é que é o dono da vida. E Ele pode, se quiser, Ele pode simplesmente interromper. Ele é o dono de tudo. Sexto, nesses dias várias coisas não fazem sentido. Tem muito mais, mas pense comigo. A marca da roupa não faz sentido. O tipo de carro que você tem, não importa qual seja, não faz sentido. Ser rico ou pobre não faz diferença. Então, eu estou dizendo em relação ao coronavírus. Ter a casa mais linda e mais espaçosa ou uma casinha modesta não faz diferença. Se não houver paz, não importa. Ser uma potência mundial, ser o maior líder mundial, não faz diferença. Ter a maior e melhor tecnologia do mundo não faz diferença, não faz sentido. Um vírus simples. Como explicar? Minha reflexão é, Deus, através de algo tão minúsculo, coloca presidentes, reis, poderosos, famosos, potências mundiais, economia mundial em quarentena para dizer, eu sou Deus, eu sou o grande eu sou. E quando ele está dizendo eu sou o grande eu sou, ele está dizendo assim, eu sou o Deus verdadeiro, eu sou aquele que vive, eu sou aquele que existe, eu não sou um Deus feito por mãos de homens. Ele diz, eu sou o Criador de tudo que há, eu sou o Altíssimo e Tremendo, eu não divido a minha glória com ninguém, não há ninguém como eu, não há outro além de mim, eu sou o Altíssimo. Quem tem ouvidos, minha palavra para você, é a palavra do Espírito. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos para ver, veja. Quem tem mente e coração para entender, entenda essa palavra. É o amor de Deus quebrando o nosso orgulho, a nossa arrogância, nos colocando prostrados de joelhos diante de um beco sem saída e nos chamando de volta para Ele. Com aeroportos fechados, as fronteiras entre países fechadas, a maioria do comércio fechado, com shoppings, estádios fechados, praias fechadas e sem uma cura ainda para a pandemia que põe também o mundo de joelhos. Deus está dizendo para a humanidade, vocês não têm para onde ir agora, vocês só podem correr para mim. Estamos cada vez mais afastados de Deus com tudo que estamos fazendo. A humanidade passou a desafiar a Deus, a zombar de Deus, passou a brincar de Deus. Diz que descubra o Deus que está em você. Você é Deus. Passar a zombar da Bíblia, da palavra de Deus, como nunca. Nós vimos no carnaval, nós vimos no nosso país o desrespeito para a pessoa de Cristo, o desrespeito com a religião, o desrespeito com a cruz de Cristo, com o significado, com a Bíblia, a palavra de Deus. Então, um vírus do outro lado do mundo se espalhou para todos os lados da terra, afirmando o que está muito claro na Bíblia. Tiago 4, 13 a 16, você vai ver aí, pode ler comigo, diz assim, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida. Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Sabe, você que me assiste, irmão, irmã, amigo, amiga, já passou da hora de aprendermos a dizer, viveremos se Deus quiser. Sairemos dessa se Deus quiser. Porque Ele simplesmente pode dizer, não vou deixar que ninguém descubra como tratar essa situação. E Ele diga, eu vou permitir que morra 40%, 60% da população, 70% da população mundial.
e onde vamos correr atrás de especialistas, ou de qualquer tecnologia, ou de qualquer coisa, ou qualquer dinheiro, riqueza que possa resolver essa questão. Está na hora de aprendermos a dizer, faremos isso ou aquilo se Deus quiser. Deus é o Criador de tudo que há. Deus te criou, Deus nos criou. Deus criou o universo. Ele criou a vida, Ele é o dono da vida. E Ele está sentado em sua majestade acima dos céus, acima do universo, acima de tudo que há. Toda a glória precisa ser dada a Ele, somente a Ele. Ele precisa reassumir o trono da igreja, a começar da igreja. Estou citando como primeiro lugar. Em breve eu vou falar para vocês sobre isso, pessoas que estão desesperadas querendo manter a igreja aberta, por dinheiro. A igreja, nesse momento, está sobressaindo a verdadeira igreja, verdadeiros pastores. E vai falir aquelas que estão dependendo de dinheiro e usando o dinheiro para enganar o povo e tirar a gordura e viver da lã das ovelhas. É preciso reassumir então o trono da igreja, o trono da sua família, o trono dos seus negócios, o trono da sua vida, da nossa vida. Toda a glória pertence a Ele. Sem Deus, nós não podemos nada. Eu queria que você entendesse isso e abrisse o seu coração para Deus. Deus está nos chamando para Ele, de volta para Ele. E o deserto, esse tempo que nós estamos passando, é um lugar e um tempo provisório para tirar as distrações e concentrar a atenção nos essenciais. Nós estamos nas nossas casas. Para mim, Deus fez tudo parar. Porque esse é o nosso deserto agora. A nossa casa, apesar de ser gostosa, legal, mas é um lugar e um tempo provisório para tirar as distrações e concentrar a atenção, a nossa atenção, nos essenciais. É um lugar e um tempo provisório desprovido de tudo para podermos andar bem pertinho de Deus e experimentar a sua provisão. Ele está trabalhando por você. Um lugar e um tempo provisório para que você e eu possamos nos ver no espelho e sermos confrontados com a gente mesmo. Feche os seus olhos. E eu quero orar com você. Pai querido, tem misericórdia de nós. Nos perdemos. Nos envolvemos com tantas coisas. Mas o seu amor é tão grande e maravilhoso que o Senhor vai proporcionar o tempo todo situações para nos levar de volta para a tua vontade. Nós nos perdemos, mas o Senhor nos traz de volta para o caminho da tua vontade. E a tua palavra nesta manhã diz assim: veja onde você caiu e retoma. Veja onde você se perdeu, volta lá e retoma o caminho. Refaz o caminho da nossa vida. E Pai querido, o Senhor diz, volta ao primeiro amor. Precisamos do primeiro amor nas nossas vidas. E esse tempo nas nossas casas é um tempo especial para aprendermos a depender de Ti. Para aprendermos a Te amar acima de todas as coisas. Para aprender a amar e respeitar e também nos sacrificar pela nossa família e por tantos outros que necessitam. Família, parentes de sangue, mas também parentes do sangue de Cristo e daqueles que precisam da graça de Cristo. Obrigado por tudo que o Senhor está nos ensinando. Obrigado por confrontar o nosso coração, procurar o nosso coração. Nesse momento quero orar para você que se afastou de Deus. Volte para Jesus. Ele te convida nesse momento. Para você também que não deu ainda a sua vida para Jesus Cristo, é o momento que Ele diz, abra o seu coração. Eu quero ser o seu amigo. Eu estou falando com você através dessa situação. Abra o seu coração. Abra o seu coração para Jesus. Ele está à porta e bate do seu coração. Se você abrir a porta do seu coração e convidar, somente dizer, Jesus, eu te convido para entrar no meu coração e ser o Senhor e Salvador da minha vida, Ele vai fazer isso imediatamente. Ele vai fazer isso imediatamente e vai mudar a sua história. Se você precisa confessar e mudar a sua vida em coisas que Deus está mostrando a você, faça isto. Eu louvo-te, Senhor Jesus, por tantas famílias que estão sendo curadas, por tantas pessoas, por tantos lares sendo confrontados e curados pelo poder de Jesus Cristo através de toda essa situação. Eu peço a proteção do Senhor sobre as nossas vidas e a bênção das nossas vidas no nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada. Continue confiando no Senhor Jesus. Em Londrina adiou o tempo de voltarmos, mas Deus está no controle de todas as coisas. Descanse no poder dEle. Lembra que eu terminei dizendo que o melhor de Deus está por vir. Diga de novo, o melhor de Deus está por vir e eu estou aguardando isto.
O melhor de Deus está por vir sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre a sua família. Creia nisso. Deus é um Deus que cuida de você. A sua vida está escondida em Cristo. Dependa dele. Creia nele. Viva por ele. Viva para ele. No nome de Jesus. Um abraço. E logo, logo nos encontramos de novo. Até já.